Você está se sentindo perdido na sua empresa, cheio de problemas e não sabe nem por onde começar? Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar uma metodologia, na verdade uma forma de pensar que vai te ajudar a fazer pequenas alterações na sua empresa que vão surgir um grande efeito. Mas antes de mais nada, deixa aqui nos comentários qual que é o maior problema, maior desafio que você tem enfrentado aí na sua empresa, que eu vou adorar saber e te ajudar. E não se esquece de se inscrever nesse canal, de comentar, de compartilhar com as pessoas para a gente saber que você está gostando e produzir cada vez mais conteúdos que vão ajudar aí a sua empresa. Mas bora lá saber qual que é essa dica, qual que é essa metodologia que vai ajudar aí muito a sua empresa. E você sabe do que eu tô falando? Eu tô falando do modelo 5S, um modelo de gestão da qualidade que foi desenvolvido lá no Japão e que é muito utilizado pelas empresas que querem adquirir ou que já têm a ISO, um programa de certificação de qualidade. Mas além dessas empresas, todas as empresas deveriam entender pelo menos a essência desse modelo 5S, que assim você consegue aplicar várias melhorias na sua empresa e de pouquinho em pouquinho fazer uma grande mudança. E esse modelo ele se chama 5S porque ele abarca 5 palavras em japonês que traduzidas a gente transforma nos 5 sensos. O senso de utilização, de organização, de padronização, o senso de limpeza e o de disciplina. E como que isso pode ajudar aí na sua empresa? E o primeiro senso que a gente vai falar aqui é o senso de utilização, que ele funciona como uma forma da gente analisar a frequência com que algo é utilizado e assim classificar. Então, o primeiro passo é a gente perceber o que a gente utiliza mais dentro da empresa, o que a gente utiliza menos, para assim rearranjar e aí tornar o ambiente menos poluído. Se já entrou num lugar que estava muito sujo ou muito bagunçado, não dá uma sensação ruim? Então, é a mesma coisa que os seus funcionários, seus colaboradores vão sentir, ou até mesmo seus clientes, se for uma loja, um comércio. Por quê? Quando a gente entra em um ambiente que está com excesso de objetos, excesso de coisas inutilizadas, isso se torna meio poluído e dificulta até o trabalho, né? Afeta no nosso desempenho. Então, por isso a gente classificar as coisas com o grau de frequência que a gente usa é mais fácil, porque aí a gente consegue descartar coisas que a gente não usa mais, né? Doar, seja dar o destino correto para essas coisas que a gente não usa. As coisas que a gente utiliza menos, a gente pode colocar em locais que a gente vê menos ou locais que vão ser mais de difícil acesso, e as coisas que a gente mais utiliza, elas têm que ficar em primeiro, em locais que a gente consiga acessar facilmente, consiga guardar. Sabe quando você vai fazer uma organização e no primeiro momento tá tudo lindo, mas na hora de utilizar mesmo, acaba que a coisa que você mais usa, você colocou lá atrás, ou dobrou de uma forma que não era eficiente, e aí sua organização foi por água abaixo no dia a dia. É isso que a gente quer evitar quando a gente classifica a frequência com que a gente usa os objetos, porque aí você consegue dar o destino correto, colocar nos lugares certos. E eu não tô falando só de objetos, não, tô falando até de maquinário, de peças, de estoque, de tudo isso a gente tem que classificar com o grau de frequência que a gente utiliza. Assim vai ficar muito mais limpo o ambiente e muito mais fácil de se trabalhar. E lembra do que eu falei que com esses 5S a gente consegue ter uma visão geral da empresa? Então, os 5 sensos, eles são uma continuação do outro. Então, por exemplo, no senso de utilização, a gente vai classificar o grau com que a gente usa aquilo, a frequência com que é utilizado. Já no segundo senso, que é o senso de organização, é realmente quando você vai organizar. E aí vale etiqueta, vale formas diferentes, armários diferentes para organizar, mas aqui o foco é simplificar no dia a dia. Simplificar para que a gente consiga acessar facilmente, consiga saber onde está. Se preciso for, sei lá, coloca numa planilha documentada onde está cada coisa. Principalmente as coisas que a gente utiliza menos, é nessa hora que a gente tem que tomar mais cuidado. Por quê? Por exemplo, se você vai utilizar uma peça só a cada 3 meses, muito provavelmente você vai até esquecer onde está essa peça. Então, se a gente não documentar, não tiver uma etiqueta, na hora de pegar esse objeto, você vai gastar muito mais tempo, às vezes vai bagunçar o que já está organizado. E o terceiro senso é um senso que a gente às vezes negligencia, porque ele é mais básico, mas que ele é muito importante também para a empresa. É o senso de limpeza, um ambiente limpo, né, organizado, um ambiente com fácil utilização dos objetos facilita ainda mais a limpeza, mas a gente também tem que dar a devida atenção
para a limpeza. Um ambiente que não está limpo, um ambiente sujo, um ambiente cheio às vezes de retalho, de sobra, principalmente nas fábricas, em que gera realmente esse refúgio que a gente chama. Se você não der a devida atenção para isso, não der um destino correto, até mesmo na hora ali de manipular, pode causar uma bagunça e isso vai prejudicar o desempenho dos seus colaboradores. Não só o dele, mas como o seu também. Entrar num ambiente que está poluído visualmente, que está cheio de coisa pelo chão, é muito desagradável. Tá, Renata, mas é muito lindo isso na teoria, até tentei implementar, já fiz isso uma vez na minha empresa, mas daí há uma semana, um mês já tá tudo bagunçado, tudo de volta como era antigamente. E é por isso que o quarto senso é muito importante, o senso de padronização. Gente, se você for parar para pensar, tudo isso ele segue uma sequência, então é muito importante a gente ir fazendo etapa a etapa, com calma, por isso que eu falei, são pequenas mudanças. Por exemplo, mudar a forma como é limpo alguma coisa, como o estoque está colocado, como é etiquetado essas coisas que você não usa. E aí você entra no quarto senso, que é o de padronizar. Quem vai ser o responsável por isso? Na ISO, isso é muito importante, a gente tem que sempre ter processos muito bem documentados e padronizados e ter responsáveis por esse processo. Mas numa empresa normal não é diferente, a gente pode trazer essa questão da ISO que é muito benéfica para dentro da nossa empresa. Então, ter sempre um responsável por conferir aquilo, por fazer, porque se você não delega para ninguém, fica solto e aí realmente vai virar bagunça e ninguém vai fazer. E agora que a gente já passou por esses 4 sensos, o quinto e último também é muito importante e ele é a chave de ouro de todo esse processo. De nada adianta a gente ir lá, organizar, padronizar, fazer tudo certinho, criar um processo, dar um responsável se a gente não mantém isso, não dá continuidade. E aqui que vem o senso de disciplina. Não só a gente tem que documentar, fazer algo, dar o responsável, como a gente tem que sempre estar ali presente, relembrando essa disciplina, relembrar que é preciso fazer, a importância, principalmente, por exemplo, para novos colaboradores. Por quê? A empresa ela tem uma cultura já ali enraizada, já vai ser difícil mudar isso. E aí imagina, você está naquele processo, algumas pessoas estão fazendo, outras não, ainda não está sendo feito 100% e aí entra um colaborador novo. E ele não está entendendo ali muito bem a cultura. Então, se você não passar para ele de forma direta, explícita do que você quer fazer e da importância também do resultado. Sempre que a gente quer dar, uma nova função ou que a gente quer mudar algum processo, a gente não pode focar só no processo em si, na mudança, porque é muito chato. Já parou para pensar, por exemplo, se você quisesse mudar o seu estilo de vida, de alimentação, o quanto que é difícil? Só que a gente tem que pensar no resultado e não no processo. A gente está fazendo um processo que às vezes vai te tirar da zona de conforto porque você quer atingir um resultado X. Então, você quer implementar esses 5S porque você quer uma empresa mais organizada, você quer que seus funcionários fiquem mais satisfeitos. Se está mais organizado, está perdendo menos tempo, você vai poder dar tempo para outras coisas. Então, se um trabalho que era feito em 5 minutos agora está sendo feito em 4, então há já uma forma de remunerar isso para os seus colaboradores, de repassar, por exemplo, aumentando um pouquinho do café, ou se tudo correr bem durante a semana, na sexta-feira pode sair mais cedo. Isso são formas da gente mostrar que esse resultado ele compensa, ele é válido e motivar as pessoas a quererem buscar esse resultado. Por isso o senso de disciplina é tão importante. E você já passou por alguma dessas etapas na sua empresa? Já tentou implementar algum desses sensos? Mesmo que não sabendo o que era, esse modelo de gestão 5S, me conta aqui nos comentários de como foi, se deu certo, se não deu, e me fala se você vai tentar também implementar esse 5S, que é muito legal, e a gente pode ir implementando aos poucos, como eu disse, em coisas pequenas, e aí a gente vai ampliando para outras áreas da empresa. Começa numa área, começa ali com um grupo menor, e aí quando esse grupo tiver mais organizado, vai passando, que você vai ver que essas pequenas diferenças vão fazer um grande resultado lá na frente.